A contribuição de Germain-Henri Hess para a química é inegável e sua lei da soma constante do calor, mais conhecida como Lei de Hess, permanece como um pilar fundamental na compreensão da termoquímica. Embora o nome de Hess possa não ser tão amplamente reconhecido quanto o de outros gigantes da química como Lavoisier ou Dalton, o impacto de sua descoberta reverberou por todo o campo, fornecendo uma ferramenta essencial para calcular variações de entalpia de reações químicas. Para entender a importância de Hess, é crucial contextualizar sua época, os desafios da termoquímica e o legado duradouro de sua lei. O cenário químico do século XIX. O século XIX foi um período de efervescência científica, marcado por grandes avanços na compreensão da matéria e da energia. A química, que antes se baseava em observações empíricas, começava a se consolidar como uma ciência quantitativa, impulsionada pelo desenvolvimento de novas teorias e técnicas experimentais. A termoquímica, o estudo da energia térmica associada às reações químicas, emergia como um campo de grande interesse. No entanto, calcular as variações de calor em todas as reações apresentava um desafio considerável. Muitas reações eram difíceis de realizar diretamente em laboratório, seja pela sua lentidão, pela formação de subprodutos indesejados ou pela dificuldade em medir o calor com precisão. Foi nesse cenário que Germain-Henri Hess, um químico e médico suíço-russo, dedicou-se ao estudo das relações de calor em processos químicos. Nascido em Genebra em 1802, Hess mudou-se para a Rússia ainda jovem, onde se tornou professor na Universidade de São Petersburgo. Sua pesquisa se concentrou na calorimetria e na medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações. A descoberta da Lei de Hess, a grande contribuição de Hess para a química, veio em 1840 com a publicação de sua lei fundamental. A Lei de Hess afirma que a variação de entalpia, o calor absorvido ou liberado, em uma reação química é a mesma, independentemente do caminho percorrido pela reação. Em outras palavras, se uma reação pode ser dividida em uma série de etapas, a variação total de entalpia da reação global é a soma das variações de entalpia de cada etapa individual. Para ilustrar a Lei de Hess, imagine que você quer ir do ponto A ao ponto B. Você pode ir diretamente ou fazer várias paradas no meio do caminho. A Lei de Hess diz que a mudança líquida na sua posição, o deslocamento, será a mesma, não importa o caminho que você escolha. No contexto da química, essa mudança líquida é a variação de entalpia. Essa lei foi revolucionária porque forneceu um método para calcular variações de entalpia de reações que eram difíceis ou impossíveis de medir diretamente. Antes de Hess, os químicos muitas vezes dependiam de medições diretas, o que limitava o escopo de seus estudos termoquímicos. Com a Lei de Hess, eles poderiam usar reações conhecidas para determinar a entalpia de reações desconhecidas, abrindo um novo leque de possibilidades na termoquímica. As implicações e o impacto da Lei de Hess. A importância da Lei de Hess transcende o mero cálculo termoquímico. Ela é uma manifestação do princípio da conservação da energia, um dos princípios mais fundamentais da física e da química. Ao afirmar que a variação de entalpia é independente do caminho, Hess demonstrou que a entalpia é uma função de estado. Uma função de estado é uma propriedade de um sistema que depende apenas do seu estado atual, e não de como esse estado foi alcançado. Outros exemplos de funções de estado incluem temperatura, pressão e volume. A descoberta de que a entalpia era uma função de estado simplificou enormemente a termodinâmica e forneceu uma base teórica sólida para o estudo das reações químicas. O impacto da Lei de Hess pode ser observado em diversas áreas da química. Previsão da espontaneidade de reações. Embora a Lei de Hess por si só não preveja a espontaneidade de uma reação, para isso precisamos considerar a entropia e a energia livre de Gibbs, ela fornece um dado crucial para esses cálculos. Ao determinar a variação de entalpia, os químicos podem estimar a energia envolvida na reação e, em conjunto com outros fatores termodinâmicos, prever se uma reação ocorrerá espontaneamente. Projeto e otimização de processos químicos. Na indústria,
A lei de Hess é uma ferramenta indispensável para engenheiros químicos. Ela permite calcular o calor necessário ou liberado em diferentes etapas de um processo produtivo, auxiliando no projeto de reatores, na otimização de temperaturas e pressões e na maximização da eficiência energética. Por exemplo, na produção de amônia pelo processo Haber-Bosch ou na síntese de ácidos, os engenheiros precisam saber exatamente as variações de entalpia para controlar as condições reacionais e garantir a segurança e a rentabilidade. Compreensão de ciclos termoquímicos. Muitos processos químicos e biológicos envolvem uma série complexa de reações. A lei de Hess permite desconstruir esses processos em etapas mais simples e calcular as variações de entalpia para cada uma delas, fornecendo uma visão mais clara do balanço energético global. Isso é particularmente útil em bioquímica, onde ciclos metabólicos complexos envolvem várias etapas e interconversões de energia. Desenvolvimento de novos materiais. Na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, entender as propriedades termoquímicas é fundamental. A lei de Hess auxilia na determinação da estabilidade de compostos e na previsão da viabilidade de reações para sintetizar novas substâncias. Educação em Química. A lei de Hess é um tópico central nos cursos de Química em todos os níveis, desde o ensino médio até a pós-graduação. Ela serve como um excelente exemplo da aplicação de princípios fundamentais da termodinâmica e ajuda os alunos a desenvolver habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico. O legado duradouro de Hess, apesar de não ser tão glamourosa quanto a descoberta de um novo elemento ou a formulação de uma nova teoria atômica, a lei de Hess é um pilar silencioso, mas fundamental da química moderna. A simplicidade e a elegância de sua lei a tornam incrivelmente poderosa. Ela permitiu que os químicos avançassem significativamente na compreensão da termoquímica, abrindo caminho para o desenvolvimento da termodinâmica como um todo. O trabalho de Hess pavimentou o caminho para outros cientistas que aprofundariam ainda mais a compreensão da energia nas reações químicas. Sua lei é frequentemente usada em conjunto com outras ferramentas termodinâmicas, como as energias de ligação e os calores de formação, para realizar cálculos complexos e precisos. Em suma, a contribuição de Germain-Henri Hess para a química não se limita a uma fórmula ou um nome em um livro didático. Sua lei da soma constante do calor é uma expressão profunda do princípio da conservação da energia e uma ferramenta indispensável para qualquer químico ou engenheiro que trabalhe com reações químicas. Ela nos lembra que muitas vezes as contribuições mais impactantes vêm da capacidade de observar padrões, formular princípios fundamentais e fornecer ferramentas que capacitam gerações futuras a desvendar os mistérios do universo químico. Sem a lei de Hess, o estudo da termoquímica seria consideravelmente mais desafiador e menos preciso, e o progresso em diversas áreas da química e da engenharia seria significativamente limitado. Ainda restam dúvidas sobre a aplicação da lei de Hess em cenários específicos ou sobre sua relação com outros princípios da termodinâmica?